É um prazer tê-los mais uma vez para essa série de webinar das eleições da OAB de São Paulo. E hoje nós temos aqui a querida amiga Patrícia Avanzolini, que é advogada, fundadora e diretora do movimento 133, possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, Abracrim SP, e sócia do escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados. Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Damásio Educacional. Autora de obras como Manual de Direito Penal pela editora Saraiva e, mais recentemente, Teoria da Pena, Sacrifício, Vingança e Direito Penal, editora Tiram Brasil, dentre tantas outras obras de sucesso. Hoje, nós temos aqui, como eu disse, a candidata da Chapa 14, Muda OAB-SP, Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo. Patrícia, como eu disse no início, é uma alegria e um privilégio termos você conosco para que exponha suas ideias para a sua gestão. Esse é um trabalho que nós criamos aqui na Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, de exercício de democracia, convidando os candidatos para que exponham suas ideias, seus planos. E a Italcam, né, ela conta com mais de 500 associados, dentre esses 60 escritórios de advocacia, além de advogados na pessoa física, e o restante empresas, né? E dentre essas empresas nós temos departamentos jurídicos que se equivalem a grandes bancas de advocacia. Todo esse evento ele é gravado, é transmitido ao vivo, mas é feita a gravação, e depois é colocado, é disponibilizado no YouTube, no canal da Italcam, onde nós já percebemos que tem uma grande visualização. Você sabe que a nossa vida de advogado é muito corrida, né? Então, às vezes, a gente está fazendo uma audiência ou estamos dando aula e não conseguimos assistir ao vivo. Então, muitos dos colegas que não conseguem seguir ao vivo, depois eles assistem pelo YouTube. Então, é um privilégio termos você e também aqui fazendo coro aqui a Italcam, ao COJUR, o nosso decano, o primeiro vice-presidente, Dr. Celso Aze, que nos acompanha aqui para ouvi-la e debater com você questões da nossa Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Patrícia, muito obrigado. Antes de passar a palavra a você, eu passo ao Dr. Celso. Bom dia, Vicente Magnoli. Bom dia, candidata Patrícia Vanzolini. Esse sobrenome Vanzolini me parece ser bastante italiano, né? Portanto, estamos aqui dentro de um grupo que, é claro, tem um número maior de advogados, etc., descendentes de italianos, mas é claro que a gente pensa sempre na nossa OAB São Paulo. Meu número de OAB é 32.728 e fico muito contente, muito alegre em ter como presidente, meu presidente, o Vicente Magnoli, jovem advogado, professor, que tem levado adiante aí o nosso comitê jurídico, do qual eu já faço parte há mais de 20 anos. Maneira, Patrícia, escutei o seu currículo, me pareceu um currículo muito adequado, muito oportuno essa sua candidatura como mulher. É importante que nós abramos espaços para as mulheres, né, cada vez mais aqui dentro da nossa OAB de São Paulo. De maneira que eu queria apenas agradecer aí as palavras do nosso querido presidente e já imediatamente passar a palavra para a Patrícia para que comece a expor o seu plano, o seu projeto para eventualmente ser futura presidente da OAB São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Celso. Muito obrigado, Vicente. Posso iniciar aqui? Bola está comigo? Então, tá bom. Então, parabenizo essa iniciativa. Eu acho que todas as iniciativas que nos dão espaço para mostrar os nossos programas, as nossas ideias, são muito bem-vindos, porque eu acho que isso faz parte de um amadurecimento democrático, um amadurecimento do processo eleitoral, né? Nós temos que parar de votar em pessoas, em nomes, conhecidos ou não, queridos ou não,
e passar a votar em propostas, projetos, programas e passar depois a cobrá-los, né? Não entendê-los apenas como uma carta de intenções, mas entender de fato como um plano, um projeto que vincula aquele que está ali querendo se eleger, né? E nós queremos ser cobrados por esse programa que eu vou mostrar aqui. Bem, eu concorri nas eleições de 2018, né, na chapa do Leonardo Sic, ele era cabeça de chapa, eu era vice. Nós perdemos as eleições, nós éramos uma chapa de azarões, né, uma chapa de gente jovem, uma chapa de vinda de fora, por assim dizer. Concorremos, achamos que íamos ter ali numa média de 10 mil votos, não tivemos, tivemos 30 mil votos. Ganhamos aqui na capital por larga margem e acabamos perdendo no cômputo geral, mas o fato é que mergulhamos nesse projeto Reforma da Ordem. E aí fundamos um instituto que se chama M133 e estamos há 3 anos estudando a ordem. Estamos há 3 anos viajando São Paulo inteiro, o estado inteiro, falando, fazendo live, indo nos lugares, conhecendo as pessoas, entendendo os problemas, entendendo a ordem, acrescentando valores, agregando pessoas que, inclusive, fizeram parte de outras chapas, de outras gestões, mas agregando todas elas para entender esse problema ordem. Por que eu estou chamando de problema ordem? Porque a ordem é uma instituição gigante. E uma coisa que logo me chocou foi o amadorismo com que ela é gerida, né? A ordem hoje tem um orçamento de 344 milhões. O PIB de metade dos municípios de São Paulo é menor do que o orçamento da ordem, ela tem 2.177 funcionários, ou seja, ela equivale a uma empresa de grande porte, 254 subseções, mais 915 postos de atendimento, então é praticamente uma rede do McDonald's. Mas ela conseguiu, a ordem, se colocar num lugar entre o público e o privado, essa condição híbrida, que deixou ela num total atraso e fora do mundo, fora do século XXI. Então, ela não cumpre nem aqueles requisitos mínimos das empresas privadas, nem dos entes públicos, e ela é operada com grande amadorismo e com grande ineficiência, né? Isso que nós fomos percebendo ao estudar a ordem. Então, ela é um problema grande. E ela é um problema grande, ela é diferente do que era a ordem nos anos 80, né? Muito se fala, vamos resgatar aquela ordem dos anos 80, a ordem da redemocratização. De fato, tem que ser resgatado o papel, mas a estrutura da ordem tem que ser modernizada. Nos anos 80, eram 235 faculdades de direito. Hoje são 1.700 faculdades de direito. Hoje nós temos 1.300.000 advogados, com a perspectiva de, em 2023, chegarmos a 2 milhões de advogados. Em 2023, logo ali, 2 milhões de advogados. Nós temos uma classe muito diferente da que a gente tinha nos anos 80. Nós temos uma classe muito mal formada, nós temos uma classe muito pauperizada, nós temos uma classe muito desvalida. Isso acaba prejudicando, claro, todo exercício profissional. Então, a ordem precisa de um choque de modernização. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que possa ser cumprida simplesmente com boas intenções ou dizendo, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. É um conjunto de ações. Para explicar um pouquinho esse conjunto de ações que nós fomos criando e concebendo ao longo de 3 anos, eu vou mostrar aqui um materialzinho para facilitar a minha fala. Eu não vou passar detalhadamente por cada proposta, por cada projeto. Os projetos e propostas estão todos no nosso programa de gestão, estão todos no nosso site, www.mudoabsp.com.br. São ali 49 projetos disciplinados em vários programas estratégicos, disciplinados em várias guarda-chuvas, e eu vou mostrar aqui um resumo disso tudo para vocês. Então, vamos lá. Todo mundo está acompanhando? Está vendo aqui? Eu vou botar na tela inteira, só para ficar mais fácil de ver, mas está vendo, né, Vicente? Sim, sim, estamos vendo perfeitamente, Patrícia. Então, vamos lá, né? Eu queria falar só um pouquinho da formação da nossa chapa. Eu acho que a nossa chapa ela tem uma característica muito interessante de pluralidade. Então, temos eu na cabeça de chapa, né? Correndo o risco aí de ser a primeira mulher em 90 anos de ordem. Nunca a ordem foi comandada por uma mulher. Tenho ao meu lado o Leonardo Sica, que tem a larga experiência de gestão da ASP, né? Uma instituição moderna, eficiente, que nos orgulha, que a gente tem gosto de pagar, né? A ASP, ao contrário do que acontece
com a OAB, que traz toda essa experiência de gestão da ASP. Temos o Alexandre de Sá Domingues, que foi presidente da subseção de Guarulhos, a segunda subseção maior do estado, e fez uma gestão brilhante, cheia de ideias muito boas. A Dione Almeida, que é hoje presidente da subseção de Miracatu, uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, e a gente tem que ter esse olhar também para o interior e para essa advocacia que realmente depende inteiramente, até de forma assistencial, da ordem. E a Daniela Magalhães, que foi vice-presidente da subseção de Jundiaí, também fez uma gestão marcante, brilhante, já em Jundiaí. Então, nós reunimos ali 3 mulheres, 2 homens, advocacia negra representada, interior, capital, várias áreas do direito, né? Nós não concentramos só nos criminalistas, aliás, só como uma curiosidade, a nossa chapa é a que tem mais trabalhistas, por exemplo, que sempre foram uma categoria muito excluída, muito pouco prestigiada, e nós queríamos muito o prestígio e a força da advocacia trabalhista junto conosco. Então, eu acho que a nossa chapa ela é muito representativa, paridade de gênero, igualdade racial, igualdade geográfica, né? Digamos assim, experiências diversas se somando para a gente alcançar os nossos objetivos. Aqui é só um pouquinho da amostra de como foi construído o nosso plano, o nosso programa de gestão. Ele foi construído ao longo de muitos fins de semana, nós passávamos assim, olhando projetos, olhando propostas, montando guarda-chuvas, isso aqui fica melhor aqui, esse programa tem viabilidade, esse programa não tem viabilidade financeira, isso dá, isso não dá. Algumas o Léo participou aqui online, porque ele estava com o pé torcido. Então, a nossa chapa não foi montada só para concorrer nas eleições de 2021 e daí fez ali um compilado de ideias. Não, nós estudamos a ordem durante 3 anos, porque nós achamos que a ordem é um projeto gigante. Eu, sinceramente, me sinto absolutamente preparada, mas sinto o peso da responsabilidade. Sinto o peso da responsabilidade de dirigir uma entidade com orçamento de 344 milhões, que cuida de 350 mil advogados, né, no estado de São Paulo, na ativa. É muita responsabilidade, tem que ser encarado com profissionalismo e com seriedade. E a gente fez isso concebendo esse nosso plano de gestão. Nós também achamos que o nosso plano de gestão ele tem que estar alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, com os parâmetros de ESG, porque, como eu disse, toda empresa, uma empresa internacional, por exemplo, transnacional, toda empresa tem que estar alinhada com esses objetivos, com essa perspectiva. E a OAB ficou lá no século XIX. A OAB parece que não precisa, né, não precisa entrar no século XXI. Então, tudo que nós fizermos tem que ter a ver com redução de desigualdade, com sustentabilidade, com equidade, né, com democracia. A OAB ela tem que ser um farol para a sociedade, a OAB tem que ser um exemplo, a OAB tem que ser uma instituição que o resto da sociedade civil olha e diga, olha, é assim, nós queremos ser como a OAB, porque a OAB é moderna, ela é transparente, ela tem responsabilidade social. A OAB ela serve também para ser um farol de para onde a sociedade tem que caminhar. E para isso ela tem que estar, digamos, alinhada com toda essa perspectiva da modernidade, né? E pensando em tudo isso, nós concebemos um plano de atuação, um plano de gestão em 4 aqui vertentes, mas sempre cortados por 3 políticas transversais, que são inclusão, modernização e sustentabilidade. Isso significa que toda política que seja promovida pela ordem tem que ter esses 3 pontos. Toda política tem que ter inclusão, modernização e sustentabilidade. Então, por exemplo, nós temos a paridade de gênero, temos uma mulher na cabeça de chapa, temos 50% de mulheres, isso está na lei. Mas não é só isso. Todos os eventos jurídicos, nós vamos fazer um evento jurídico, por exemplo, da OAB, um congresso da OAB, tem que ter inclusão, tem que ter paridade de gênero, tem que ter representante da advocacia negra, tem que ter, quando possível, representante dos advogados com deficiência. Em relação à inclusão dos advogados com deficiência, eu fico muito feliz de dizer que nós temos no nosso conselho um conselheiro que é o Misael Conrado. Ele é um advogado cego, ele é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e ele tem inúmeras propostas de inclusão da pessoa com deficiência visual gratuitas, que podem ser implementadas desde logo, desde já, desde que haja um foco nisso. Mas é isso, nós não queremos guetificar as pautas, né? Claro, tem que ter uma comissão da pessoa portadora de deficiência, tem que, mas isso não tem que ficar guetificado, isso tem que ficar transversal. Toda política de ordem, todo evento, todo congresso, as indicações para o 5º constitucional,
Tudo isso tem que ser pensado para atender inclusão, modernização e sustentabilidade, para que a OAB seja uma instituição moderna e que nos dê orgulho, que esteja localizada, né, que venha para o século XXI. Pois bem, e aí eu vou organizar essas 4 vertentes em 3 grandes guarda-chuvas, aqui só para explicar de uma forma rápida. O primeiro guarda-chuva é o guarda-chuva da governança. Ele não é o guarda-chuva mais eleitoreiro, né? Num palanque eleitoral, eu não começaria falando disso, mas como aqui eu estou falando para um público muito qualificado e que vai compreender, um público que lida com comércio e indústria, e que vai entender a importância de você arrumar o seu quintal antes de começar a sair para fora falando do quintal alheio, eu acho que todos aqui vão compreender a importância dessas ações. Como eu disse, em termos de governança, a OAB está no século XIX, a OAB não tem um pingo de responsabilidade, eu estou falando da OAB, não estou falando uma crítica pessoal, nem um ataque pessoal ao gestor. O desenho institucional não tem responsabilidade com o dinheiro que recolhe das anuidades. Isso tem que acabar, isso é inconcebível, uma instituição que gerencie tanto dinheiro e que não preste contas. Evidente que nós, pelo menos nosso grupo, não acha que ela tem que prestar contas, né, ao executivo, até porque aí poderia haver uma ingerência, ao TCU, porque aí poderia haver uma ingerência, mas ela tem que prestar contas, sim, aos advogados e às advogadas. Como? Então, eu tenho aqui alguns projetos estratégicos que têm a ver com essa questão da governança. Transparência, né? Abrir a caixa preta da OAB e realmente entender o que tem lá dentro. A gente tem um portal da transparência, mas que eu desafio aqui os colegas a lerem aquele portal da transparência e entenderem. Né? Lá no portal da transparência, por exemplo, consta que a OAB gastou 2 milhões em viagens no ano de 2020, mas não diz que viagens, para onde, quem, por quê. Então, eu não tenho como julgar se essas viagens foram ou não corretamente executadas. Eu não viajei no ano de 2020, né? E me parece que é esquisito ter viajado, né? Ninguém viajou, nós estávamos realmente num lockdown. Mas, se a OAB me explicar por que teve 2 milhões de gasto em viagem, ok, mas não se explica, né? Nós temos um contrato da CASP de 85 mil no ano de 2020, 85 mil reais mês, pagos por uma agência de propaganda. Por que a CASP precisava de propaganda no ano de 2020? Eu, pessoalmente, também não recebi nenhuma propaganda da CASP, mas era o bom uso do dinheiro do advogado, da advogada, que estava passando necessidade, que teve um auxílio emergencial de R$100. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, entender essa caixa preta, abrir, ter transparência de verdade, e transparência de verdade passa por controle, passa pela implementação de um programa de compliance e de integridade corporativa. Não tem nenhuma empresa séria hoje que não tenha isso, que não tem um programa de compliance com manual de conduta, para que os contratos sejam fiscalizados, né? Essa empresa de propaganda que foi contratada, aparentemente tem uma relação com o presidente da CASP. Eu não quero, por favor, fazer nenhuma acusação temerária, mas isso precisa ser fiscalizado. Os contratos que a OAB celebra, a OAB demitiu uma série de funcionários de limpeza para terceirizar a limpeza, contratando uma empresa de Bauru. Quem que está fiscalizando isso? Precisava contratar uma empresa de Bauru? Né? Por alguma coincidência, a cidade do nosso atual presidente. Pode estar tudo bem, mas como é que nós vamos saber se está tudo bem se não tem um programa de compliance e integridade corporativa? Se não tem uma controladoria externa? As contas da OAB, elas são aprovadas pelo próprio conselho, só que o conselho é eleito junto com a diretoria executiva. Claro que o conselho é formado de pessoas probas, honestas, né, com boa intenção, mas ainda assim são pessoas que são eleitas junto com a diretoria executiva. Nós sabemos que essa não é a forma ideal de controle. Nós precisamos constituir um órgão de controladoria externa de advogados que não façam parte do conselho, advogados de chapas opositoras, e que possam fiscalizar as nossas contas. Essa é a forma certa de fazer na modernidade, de gerir o dinheiro dos outros na modernidade, né? Então, em primeiro lugar, dentro desse guarda-chuva tem essas questões de governança financeira, transparência, controle, participação, né? Nós entendemos que o orçamento deve ser minimamente participativo. E hoje, com a tecnologia, nós conseguimos implementar esse tipo de coisa, né? Nós conseguimos implementar enquetes, debates, consultas públicas com o uso de tecnologia. Nós ficamos sabendo, por exemplo, que a subseção de Presidente Prudente, durante a pandemia, construiu uma mega piscina na subseção do Presidente Prudente no meio da pandemia.
Bem, eu não nego que uma piscina seja uma delícia, ainda mais numa região quente, que nem Presidente Prudente. Eu acho que a OAB tem, sim, uma função também recreativa, uma função cultural. Mas será que no meio da pandemia, os advogados de Presidente Prudente não preferiam locais de cowork, em que eles tivessem internet boa e um computador bom? O que eu tenho feito de audiência, de o pobre do advogado fazendo audiência no celular, olha, eu sou criminalista, uma audiência feita no celular é um arremedo de audiência, não é uma audiência, aquilo é fake, é fake news. O advogado não está conseguindo fazer nada. Ele não consegue se concentrar, ele não consegue pensar na testemunha, né, fazendo uma audiência do celular. Então, será que a advocacia de Presidente Prudente não preferiria o dinheiro da anuidade investido em salas grandes de cowork, com computadores de ponta, em vez de uma piscina, no meio da pandemia? É disso que a gente fala quando a gente fala de orçamento participativo. Então, precisa, antes de mais nada, responsabilidade na gestão do dinheiro. Não é possível, né, que haja essa caixa preta mesmo dentro de uma instituição tão poderosa e que quer cobrar transparência dos outros órgãos, que quer cobrar transparência do judiciário, do legislativo, o que quer que seja. Democracia. Nesse guarda-chuva, a gente também acha muito importante democracia interna. Como é que a OAB pode ser um agente de democracia? Todo mundo fala, a OAB foi muito importante nas diretas já, a OAB foi muito importante para a redemocratização, mas a OAB não tem eleições diretas para o seu presidente do Conselho Federal. O presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, gostemos ou não gostemos dele, a questão não é meritória, mas a questão é que ele não tem legitimidade porque ele não é eleito. Então, qualquer coisa que ele diga, a advocacia pode dizer, olha, isso não me representa. O que ele está falando não me representa. Então, nós temos que nos bater por esse programa, pelo programa de voto direto para o presidente do Conselho Federal e pela implementação do voto digital. Essa questão do voto digital realmente é uma questão que me deixa desacorçoada. Eu acho um absurdo o que São Paulo fez, uma irresponsabilidade. Em 2019, assim que nós perdemos a eleição, nós fundamos o Instituto e nós entramos com um ofício para a OAB requerendo a implementação do voto digital. A OAB disse que dependia do Conselho Federal e foi para o Conselho Federal. O Conselho Federal aprovou e hoje 5 estados já implementaram o voto digital, Maranhão, Paraná, e o que a gente vê é que o voto digital reduz enormemente a abstenção. Em São Paulo, a abstenção gira em torno de 50%. Quer dizer que a pessoa que se elege por volta de 20% dos votos dos advogados. Isso não é legitimidade. No Maranhão, com voto digital, nós tivemos menos de 15% de abstenção. Então, é preciso que haja uma... E outra, você tem um custo muito menor. Dinheiro da advocacia. Imagina, você não precisa ter urna eletrônica, você não precisa ter mesário, você não precisa ter funcionário, você não precisa ter lugar de votação. Você vota pelo seu certificado digital. Você pode ter voto em trânsito, voto em qualquer lugar, só tem vantagens. A omissão de São Paulo de não ficar na vanguarda desse processo histórico, pelo contrário, de ficar na rabeira desse processo histórico, a meu ver, é imperdoável. Quando veio a pandemia, aí que a situação ficou mais grave ainda. Aí o voto digital era uma questão de saúde pública. E mesmo assim, São Paulo não quis. Tinha tempo, tinha logística, tinha tecnologia, tinha tudo para implementar o voto digital. Não implementou porque não quis. E aí fica a pergunta suspeita, né? A quem interessa? A quem interessa dificultar o voto dos advogados? A quem interessa dificultar o acesso dos advogados ao processo democrático eleitoral, né? Então, acho imperdoável o que foi feito, e um dos nossos compromissos aqui de campanha é, assim que eleitos, implementarem o voto digital. Essa é a última eleição que São Paulo tem que sair de casa para votar na quinta-feira. Essa eleição tem que sair, para a gente mudar o que está aí. Mas a próxima acabou. É voto digital, cada um do seu escritório ou de onde quer que esteja, com seu certificado digital. O nosso segundo guarda-chuva tem a ver com assistencialismo, tem a ver com oportunidade de desenvolvimento. Ele congrega 3 projetos estratégicos e eu acho que esse tipo de proposta, de projeto, não era exatamente a cara da OAB de antigamente, mas passou a ser. Porque, como eu falei, na minha época nós tínhamos 230 faculdades de direito, hoje são 1.700 faculdades de direito no Brasil inteiro. Nós temos uma classe que precisa de ajuda. Nós vamos ter 2 milhões de advogados. Aí, se a OAB
pode ou não pode intervir na abertura de cursos de direito, e a gente sabe que atualmente não pode, né? Ela tem uma, digamos assim, uma participação consultiva. Nós temos até aquele selo OAB Recomenda, que eu acho que pode ser muito mais bem utilizado. O selo OAB Recomenda, ele é pouco valorizado hoje. Mas, enfim, o fato é que a situação é essa. 1.300.000 advogados, talvez 2 milhões até 2023. O que nós fazemos com essa população? Essa população carente, essa população que ganha até 2 salários mínimos, de advogados unipessoais, né? Nós aqui na capital, eu, o Vicente, nós não somos, infelizmente, o retrato da advocacia paulista, da advocacia bandeirante. Eu andei por 60 subseções, fora todas as outras que nós fizemos live, que nós fizemos encontros online. A advocacia está muito pauperizada, está muito desqualificada, e a OAB tem uma missão muito importante no resgate desses advogados, porque o resgate deles é o resgate da dignidade da advocacia. Né? Um advogado pauperizado, um advogado mal formado, ele de alguma forma macula toda a advocacia, todos saem perdendo. Né? Então eu acho que é tanto uma questão de caridade e responsabilidade social, quanto uma questão de fortalecimento da classe. Nós só vamos ser fortes se todos formos fortes, né? E para isso nós temos vários projetos que eu gosto muito. Vou destacar aqui o projeto de capacitação da nova ESA, né? Nós vamos transformar a ESA numa escola de excelência, e aí eu acho que eu posso ter alguma contribuição na experiência que eu tenho de ensino jurídico, de 20 anos de ensino jurídico, inclusive ensino à distância. Eu acho que hoje dá para a gente fazer a ESA explodir e virar uma escola de excelência, virar uma escola de referência, com especialização, com certificação internacional, com professores estrangeiros, com uma grade e um projeto pedagógico que engrandeça o currículo, com uma revista da advocacia, porque eu acho que a ESA não tem apenas o papel de formar e capacitar advogados, mas também de formar o discurso da advocacia. Nós precisamos de uma revista científica da advocacia. O Ministério Público tem a dele, a magistratura tem a dela, em que eles colocam as teses, a visão do Ministério Público e da magistratura a respeito daqueles temas. Nós precisamos de uma produção científica que também revele, retrate a visão da advocacia. Né? Uma revista científica em que nós possamos publicar artigos, desenvolver as nossas teses, e uma escola de excelência. Mas quando a gente fala de uma escola de excelência, logo vem a questão do custo. E aí a gente tem um outro programa, que eu acho um programa muito interessante, que é o Anuidade de Volta. Esse programa foi implementado pelo Leonardo lá na ASP. Ele é um programa que para de pé, né? Ainda mais hoje com o ensino. Quando o Leonardo implementou lá na ASP, nós estávamos no ensino telepresencial, aquele que precisava de antenas. E o Leonardo, ele fez todos os polos da ASP terem antenas de recebimento de sinal de ensino à distância e serem polos de cursos de excelência. Hoje, com o ensino que é pela internet, que não precisa mais da antena, do satélite, isso ficou mais fácil ainda. Então, a gente consegue devolver o valor da anuidade, a anuidade vira um voucher, a anuidade ela vira um cashback, e a gente consegue devolver o valor da anuidade em cursos promovidos pela ESA. Então, até aquele valor eu devolvo. Depois a pessoa paga. A pessoa paga um preço que é um preço módico, porque a gente consegue fazer hoje ensino a um preço módico. Mas a pessoa paga, mas até ali a pessoa não paga nada. E a gente acha que essa conjugação vai promover capacitação e inclusão social e democratização. Né? Porque as pessoas vão, os advogados, mesmo aqueles dos lugares mais afastados, do interior mais afastado, vão conseguir ter capacitação em igualdade de condições e competir em igualdade de condições com seus outros colegas que estão eventualmente na capital, em lugares, né, com mais possibilidades. E um terceiro projeto que eu acho muito interessante dentro desse guarda-chuva assistencial é o projeto Incubadora de Escritório, que é uma parceria que nós temos com o Sebrae. Né? Nós contamos aí com o apoio da Fiesp em peso, com o apoio do Elcio Ronda, com o apoio da Fiesp e do Sebrae em peso, e nós fechamos uma parceria com o Sebrae que se chama Incubadora de Escritório, que é para fomentar o empreendedorismo jurídico. Né? Nós precisamos fomentar advogados empreendedores. O Mackenzie, a universidade onde eu dou aula, é uma grande pioneira, porque começou a falar de empreendedorismo já na faculdade, mas a maioria das faculdades não fala de empreendedorismo, né? Então a gente aprende na vida batendo cabeça. Eu gostaria de ter feito um curso de empreendedorismo jurídico para saber onde abrir meu escritório, qual é o nicho que eu devo explorar dentro do meu escritório, quanto dinheiro
eu preciso investir, quanto tempo eu vou esperar para ter retorno, como conseguir os meus primeiros clientes, marketing jurídico, uso de redes sociais, o que pode, o que não pode, como é que eu posso fazer uma captação sem infringir o código de ética. Quer dizer, é uma tutoria de empreendedorismo, mas voltado para o nicho jurídico. Eu tenho muito amor por esse programa, que é a incubadora de escritório, e acho que toda a expertise, já de longa data, né, do Sebrae, da Fiesp, vão nos ajudar muito a impulsionar esse programa. Esses programas, o Anuidade de Volta, Capacitação, Nova ESA, Incubadora de Escritório, tem muito a ver com a advocacia como um todo, mas sobretudo com a jovem advocacia, né? Com colocar esses jovens no mercado com o mínimo de condição, porque eles comecem, né, a trabalhar e comecem a se desenvolver com o mínimo de condição. De uma perspectiva mais geral, esse braço assistencial da ordem é representado pela CAASP. E aí nós entendemos que, em primeiro lugar, precisa de uma auditoria pente fino nas contas da CAASP, né? Tem acontecido coisas muito estranhas na CAASP e elas precisam ser explicadas. Um contrato com uma agência de propaganda de R$85 mil, um prédio comprado agora nos estertores, né, no final do mandato, foi comprado um prédio pela CAASP de R$1,5 milhão lá em São Bernardo do Campo, sem passar pela aprovação do conselho, e ninguém diz por que foi comprado. E eu acho que o que mais revela a incompetência na administração da CAASP nos últimos anos é o plano de saúde. O plano de saúde da CAASP é um dos mais caros do mercado, o que não se justifica, porque se nós temos, né, a OAB ela tem uma pólice ali de 350 mil vidas, né, são 350 mil advogados, só pensando no advogado, pensando nos familiares, 1 milhão de vidas. Então, olha o poder de negociação que a OAB teria, que a CAASP teria com qualquer operadora de seguro para conseguir condições vantajosas para um plano de saúde. E não consegue. Então, assim, das duas, uma. Ou é realmente má gestão, ou é alguma outra coisa, porque não se explica. O meu plano de saúde que eu fiz pelo escritório, que tem 7 pessoas, é melhor do que o plano de saúde da CAASP, que tem aí 350 mil advogados para oferecer no mercado, né? Então, a gente entende que a CAASP ela tem que mesmo passar por uma reforma de responsabilidade financeira e tem que usar o peso do seu poder de compra no mercado. Eu vou passar para o último tema, que eu acho que é o guarda-chuva que a gente mais clássico, digamos assim, na história da OAB. Desculpa, voltei aqui. Que é o guarda-chuva institucional, é a força institucional. A gente sente que a OAB está absolutamente enfraquecida enquanto instituição, né? Ela não, na verdade, ela não é que ela fale e não é ouvida, ela não fala. A pandemia foi um caos e o atual presidente ele pretende justificar o seu pedido de mais 3 anos, né, o seu pedido de mais 3 anos para gerir a OAB, dizendo que ele foi atrapalhado pela pandemia. É óbvio que a pandemia atrapalhou a todos, mas a pandemia era o momento perfeito da OAB dizer para que ela serve. Porque nós estamos há anos sem saber direito para que a OAB serve. Para os meus alunos, tanto do Mackenzie quanto do Damásio, a OAB é só um boleto. Um advogado ele paga aquele boleto de 900 e tantos reais em janeiro e depois esquece. Ele não usa a OAB para nada. Quando muito usava a sala do advogado, ali, hoje nem isso mais. Quando muito tirava um xerox na sala do advogado, hoje nem isso mais. A OAB ela tem caído, além do descrédito, numa grande inutilidade. Então, a pandemia seria a oportunidade de ouro para a OAB dizer qual é a utilidade dela. Se eu pago R$1.000 para uma instituição e no momento em que eu preciso dela, ela não faz nada, bem, ela realmente não serve para muita coisa. Não sei por que a gente está pagando esse valor e por isso que muita gente acha que a OAB tinha mesmo que acabar, né? Claro que não é essa a minha posição. Acho que a OAB é uma instituição importantíssima. Ela é fundamental para a sobrevivência da advocacia e para a proteção da sociedade, mas na vida concreta de nós advogados, a OAB ela tem se mostrado total inutilidade. Agora, quando está tudo bem, quando o céu está azul, a gente não sente muita falta da OAB. Eu nem penso na OAB. Mas quando o céu está carregado de nuvens e a situação está difícil, aí a gente sente a falta da OAB. E aí a OAB nos faltou. Esse caos que foi a pandemia prejudicou a segurança jurídica, prejudicou o negócio, prejudicou o comércio e a indústria, prejudicou o fluxo as ações trabalhistas ficaram paradas,
né? As ações penais andaram quando não tinham que andar, as ações de família, foi caótico. Nesse ambiente caótico, é um ambiente muito ruim, é um ambiente institucional muito ruim, e a OAB não interveio. Nós não vimos o presidente da OAB conversando com o presidente do TJ, ou do TRT, ou do CNJ, né? Nós vimos municípios que fecharam escritórios de advocacia. Escritório de advocacia é função essencial, como médico, não pode fechar, né? Por mais que haja uma crise sanitária, todos tenhamos que tomar cuidado, mas é uma função essencial, né? Pública, não poderia ser fechado. E nós vimos uma omissão completa da OAB. Então, a gente entende que a OAB precisa retomar o seu papel institucional, de falar, de ser ouvida, de se colocar, de brigar. Mas, para isso, ela tem que ter, antes de tudo, legitimidade, né? Enquanto, volto ao exemplo do nosso presidente do Conselho Federal, enquanto ele não tem legitimidade, o que ele fala não ecoa na classe, né? Precisa haver legitimidade, precisa haver representatividade. Por isso que uma parte dessas questões diz respeito à inclusão, representatividade, paridade, diversidade. Todos os advogados e advogadas têm que ser representados. Nós, inclusive, defendemos, através da tecnologia, que em questões muito, digamos assim, por exemplo, eu estava conversando recentemente com o meu grupo de advogados trabalhistas, e eles estavam se queixando, e ao meu ver, com razão, que nessa gestão, a Comissão do Direito do Trabalho, em face da reforma trabalhista, começou a expedir um bocado de notas técnicas contra isso, contra aquilo. Será que essa é a função da OAB? Ficar se manifestando em nota técnica contra o governo? Não estou dizendo que eu aprovo o governo, por favor, nem que eu reprovo, mas eu acho que a função da OAB é fomentar o debate, é fomentar o conhecimento, é dar voz para todas as pessoas e, eventualmente, expressar aquela posição que seja a representação do anseio e do desejo da classe. Não uma posição que seja isolada ali daquele gestor, porque gosta do governo XYZ. Aliás, essa é uma das questões que nos preocupa, a vinculação político-partidária. A OAB tem que estar num estado de absoluta isenção, né? Isenção absoluta em relação à política partidária. A OAB não tem que ser contra ou a favor de governo algum. Ela tem que defender Constituição e lei para dar segurança jurídica, para que a justiça funcione, para que os negócios funcionem, para que os acordos fluam, para que as coisas aconteçam bem. Mas não se meter nessa polarização, estando desse lado, estando daquele lado, pedindo nota técnica contra isso ou contra aquilo. Não é a função da OAB, a meu ver, né? No meu sentir. Então, e aí, né, vale aquela máxima romana que não basta ser honesta, tem que parecer honesta, mulher de César. Então, se alguém quer aí uma filiação político-partidária, tem que sair da gestão da OAB. Não pode ser um gestor de ordem com o rabo preso com partido político, né? Isso é uma coisa que nos afeta bastante, nos aflige bastante, nos preocupa, até porque o ano que vem vai ser um ano eleitoral. Vai ser um ano de mais polarização, mais ódio, mais fake news. Mas isso é problema para os negócios, isso paralisa, isso trava. E a OAB ela tem que ser, na verdade, um ator de serenidade, um ator de conciliação, um ator de conversar com a direita, com a esquerda, colocar todo mundo na mesa e fazer com que as pessoas se entendam e que o Brasil flua, que ele não fique paralisado nessa polarização. Por isso que eu acho muito importante escolher um gestor ou uma gestora de ordem que tenha esse trânsito, né, com os vários espectros, que tenha essa capacidade de harmonização, de promover composições, porque eu acho que a OAB ela pode ser um fator muito importante, muito facilitador dessas relações sociais que vão ficar mais estressadas no ano que vem, né? E, por fim, a questão da defesa das prerrogativas. Quando a gente fala de defesa de prerrogativa, a gente pensa na defesa da prerrogativa em dois âmbitos, né? No âmbito pessoal, né? E eu, como advogada criminalista, eu sei perfeitamente a necessidade de uma defesa intransigente das prerrogativas, e a defesa da prerrogativa tem que ser uma defesa em cima ali do lance. Não pode ser assim, doutora, coloque num relatório em 3 vias e diga, né, qual foi a violação da prerrogativa. Não. Por vezes eu estou num CDP, por vezes eu estou numa delegacia e eu preciso de alguém da comissão de prerrogativa na hora. Por isso, nós vamos instituir a profissionalização das prerrogativas. Não dá mais para a defesa das prerrogativas ficar na mão só de voluntários. Nós temos 350 mil advogados, a advocacia mudou, a ordem mudou, não é mais aquela ordem de antigamente, não dá mais. Eu preciso ter profissionalização, capacitação e informatização na defesa da prerrogativa. A prerrogativa é fundamental. O advogado tem que ter segurança de que ele tem a comissão de prerrogativa ao lado dele, dia e noite, a hora que for. Então, para isso, nós precisamos modernizar
mais uma vez, sair do amadorismo nessa questão de defesa de prerrogativa. Mas, além disso, nós temos uma defesa da prerrogativa institucional. E, para isso, nós precisamos não apenas de um presidente ou de uma presidente que se coloque perante os outros órgãos, que se coloque na mesa, mas também atuar preventivamente. E, para isso, nós criamos uma comissão parlamentar da advocacia. Nós precisamos de lobby da advocacia no Congresso, para impedir que as coisas, que os projetos de lei que oneram a advocacia ou que prejudicam a advocacia, passem e depois a gente só tenha a chorar, né? Existe um projeto de lei hoje tramitando de reforma tributária que pretende tributar os dividendos das sociedades, né? Inclusive das sociedades de advogados. Essa tributação dos dividendos é nefasta para as sociedades de advogados, vai onerar a advocacia que já está incumbalida nesse momento de crise. Nós, enquanto instituto, não somos OAB, somos o Instituto M133, fomos ao Congresso, conversamos com o parlamentar e mandamos a ele um ofício contendo todas as nossas considerações contra o projeto. Conversamos com ele. A OAB não fez nada. A OAB tem que estar lá, uma frente parlamentar. E mesmo que sejam assuntos de interesse nacional, a OAB de São Paulo, com seus 350 mil membros, tem muita força. Então, nós podemos sim pressionar São Paulo. São Paulo, aliás, precisa assumir o protagonismo. São Paulo virou ali um páreo no Conselho Federal. Nós não temos voz, não temos prestígio. São Paulo precisa reassumir o seu protagonismo. É o segundo maior colégio de advogados do mundo, só perde para Nova York. Nós temos um peso tremendo, temos 350 mil advogados, falamos por eles. Então, é preciso uma frente parlamentar da advocacia. Aqui, por exemplo, no município, existe um projeto de lei que pretende aumentar o ISS em 2.700%. O CESA, por exemplo, está participando das audiências públicas para tentar impedir esse aumento. A OAB foi chamada para 2 audiências públicas em relação a esse aumento do ISS e não foi. E não foi. Então, nós temos outras instituições defendendo as sociedades de advogados, por exemplo, o CESA, do meu querido Cagé, e a OAB omissa. E isso que a gente chama de defesa estrutural das prerrogativas. Né? A defesa da própria advocacia. A advocacia vai se tornar inviável. As sociedades de advogados vão se tornar inviáveis daqui a pouquinho. Né? Se a OAB não agir de forma firme antes das coisas acontecerem, de forma atenta. Né? E nós temos também que ter uma frente de advocacy, ou seja, uma frente que fique examinando os processos no Supremo para intervir nos processos do Supremo, para se habilitar como amicus curiae e intervir nos julgamentos do Supremo, que também prejudicam ou oneram a advocacia. Né? Então, nós temos que ter uma defesa institucional das prerrogativas. Bem, gente, eu acho que meu tempo aqui está se esgotando, né? Era 1h de 40 minutos a 1h, eu acho que eu já cansei demais a todos, mas eu acho que assim, a mensagem que nós queríamos passar aqui, que eu, como porta-voz da minha chapa, queria passar primeiro, o projeto Ordem é um projeto sério. São 350 mil advogados que dependem diretamente de nós e, na verdade, toda a sociedade. Porque quando a justiça não funciona, o comércio para, a indústria sofre, o cidadão sofre, o empregador sofre, o empregado sofre, todos sofrem. A justiça precisa funcionar para o Brasil voltar a andar. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Mas esse projeto é um projeto também complexo, que não tem solução simples. Nós vamos fazer uma campanha de valorização da advocacia. Tá bom, isso é uma coisa. Nós vamos ter uma mulher como presidente. Ótimo, isso é outra coisa. Mas nós vamos então ter uma frente parlamentar. Isso é outra coisa. Na verdade, é um projeto complexo. A gestão de ordem deve ser encarada como a gestão de uma empresa de grande porte ou de uma prefeitura. Né? Como eu falei, é um orçamento maior do que o PIB de metade das prefeituras do estado de São Paulo. Então, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter profissionalismo, tem que ter dedicação, e eu acho que tem que ter esse olhar abrangente. No meu sentir, claro que aí vou falar como candidata, no meu sentir, o nosso grupo, o grupo da Chapa 14, é o grupo que reúne todas essas condições, tanto as ideias, as propostas, o programa de gestão melhor construído, mais consistente, e as pessoas mais aptas para implementar esse programa por força das suas múltiplas qualidades, das suas múltiplas experiências de vida. A gente está muito animado, muito empolgado com a possibilidade de fundar essa nova ordem, com a possibilidade de tirar tudo isso do papel. Somos veementemente, acho que não falei isso e quero reafirmar, veementemente contra a reeleição, porque entendemos que quem tem rabo preso com reeleição não tem liberdade para fazer gestão, e nós queremos ter absoluta liberdade, porque se não for para fazer isso,
não nos interessa, né? Não nos interessaria estar lá na gestão de ordem se não for para realmente colocar tudo isso em prática. Nós sabemos que isso é muito complexo, vamos precisar de todos os braços, lembrando que a ordem não é feita apenas pelo conselho, né, pela diretoria e pelo conselho, a ordem é feita por todos, pelas comissões. Então, depois de eleitos, nós queremos agregar todos os valores, todos aqueles que possam contribuir para fazer essa ordem aqui que a gente projetou e que a gente acha que pode existir. A gente vai precisar de toda a ajuda, de todos os talentos. O que nós queremos é agregar pessoas das quais a ordem precise, e não pessoas que precisem da ordem para viver. Isso não, né? Tá na hora da ordem deixar de ser o meio de vida das pessoas. As pessoas é que têm que se doar e quererem se doar para a ordem durante os 3 anos. A gente está muito empolgado e eu espero e confio em Deus que a gente vai conseguir tirar tudo isso no papel com a ajuda de Deus e com a ajuda de todos aqui também. Então, obrigada, Vicente. Fico aberta aí para quaisquer perguntas. Deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigado. Você fez uma exposição bem completa e mostrou o projeto, né? Tem um projeto bem estruturado, aquele início com os 17 Objetivos de Sustentabilidade. Isso é pauta em qualquer... Eu não diria nem só em grande empresa, né? Hoje, pelo Mackenzie, com o Max Planck e outras universidades, nós estamos num projeto também capitaneado pelo Max Planck de Munique, e sobre dados, concorrência, e ele tem como base esses 17 objetivos também de desenvolvimento sustentável. Então, é um tema atual e, pelo que eu percebo, o projeto da chapa é colocar a OAB de São Paulo no outro patamar, é trazer um protagonismo, né, assegurar um protagonismo maior da OAB de São Paulo. E você, seriam muitos temas para a gente falar, não temos condição, né, pelo tempo que nós temos, mas você, já na parte final, você comentou da dificuldade, né, que econômica, o momento da pandemia que nós passamos, mas olhando já para 2022, e lembrando, né, que é uma Câmara Italiana de Comércio, Indústria e Agricultura, então a gente está muito próximo com as questões econômicas, né? A gente sabe que será um ano bem difícil, né? Sobretudo para o Brasil, quando a gente compara o Brasil no contexto mundial. E isso, óbvio, que afeta a atuação dos advogados, dos escritórios de advocacia. Em 2019, Patrícia, nós lançamos na Itália um guia de investimento no Brasil, um guia jurídico, que é justamente mostrar para as empresas italianas o ambiente de comércio no Brasil e falando, olha, tem oportunidade de negócio e você precisa de uma assessoria jurídica, um assessoramento jurídico nas mais diversas áreas, né? Então, é uma forma de atrair investimento para o Brasil. E o núcleo, o comitê jurídico, ele é, de certa forma, estruturado parecido com a OAB, com as suas comissões. A OAB tem as comissões especiais e as comissões permanentes. E o comitê jurídico tem núcleos trabalhista, de direito digital, ambiental, concorrencial. Ou seja, a partir da atividade econômica, nós também, pela Câmara, tentamos oferecer essa segurança jurídica. Falou, olha, você precisa dos advogados das mais diversas áreas, não existe um único advogado, você precisa de toda essa gama. E aí eu faço essa pergunta trazendo para você, olhando a OAB. Como você enxerga as comissões da OAB e qual que é o papel das comissões para a OAB? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, nesse 2022 de tensionamentos políticos, de questões econômicas complicadas, e onde a segurança jurídica se faz ainda mais importante, no respeito aos contratos, em assegurar direitos que foram conquistados. Como que a OAB pode se posicionar com essa questão econômica, com essa questão das comissões, como que as comissões podem contribuir? E olhando o advogado, e aí eu paro de falar, Patrícia, e o importante aqui é você falar, a impressão que eu tenho é que a sociedade enxerga os advogados como enxergam jogadores de futebol, né? A sociedade enxerga o topo da pirâmide, fala, olha como esses jogadores ganham, da mesma forma, olha como esses advogados ganham.
mas como nós que conhecemos, né, a advocacia, a gente sabe que é uma pirâmide. Existe um topo e tem aqueles craques da advocacia que faturam, mas conforme vai descendo essa pirâmide, a gente sabe a dificuldade que é e a dificuldade de colegas que sequer conseguem pagar a anuidade da OAB, tem dificuldade para pagar a anuidade. Então, somando esses 3 pontos, olhando a dificuldade da grande maioria dos advogados com essa questão econômica, um 2022 difícil que se anuncia, e o papel que as comissões da OAB têm para contribuir com esse trabalho maior da ordem. Como você coloca tudo isso? Eu sei que é muita pergunta, né, em pouco tempo. Não, imagina. A crise econômica, eu acho que nós vamos passar por um período bem difícil mesmo, né? Nós estamos já num período difícil, esse período não vai passar, ele está atingindo a advocacia em cheio, e eu acho que aí a OAB tem 2 papéis, o papel da OAB para a sociedade e o papel da OAB para o advogado. O papel da OAB para a sociedade é justamente garantir que a justiça funcione, né? Porque nós estamos sendo regulados, comandados por provimento do TJ, provimento do TRT, provimento do CNJ, fecha fórum, abre fórum, agora vai abrir parcial. A OAB tem que se posicionar porque a justiça tem que funcionar, né? Essa justiça paralisada ou intermitente, que hora abre, hora fecha, isso é muito ruim para a própria sociedade, para o ambiente de negócio, para a segurança jurídica, tudo se trava, né? Você fica ali com discussões que não atam nem desatam no judiciário. Então, eu acho que a OAB tem que ser firme para que a justiça funcione. O outro vetor da crise econômica é a ajuda dos advogados. Eu acho de verdade que a OAB ela tem que executar um papel mais assistencial. E daí a gente volta para aquela questão do orçamento participativo. Antigamente, para um advogado advogar, ele precisava de um computador que fosse uma máquina de escrever e acabou. Hoje ele precisa de uma tela grande, não é? Porque numa ele vai colocar a audiência, noutra ele vai colocar o processo, conexão boa. Eu tive que quebrar minha casa inteira para fazer conexão de internet boa, porque eu tinha que fazer as audiências de casa e não do escritório em um determinado momento, e tive que quebrar. Então, o que a OAB precisa proporcionar é condições de trabalho durante esse momento de crise. Por isso que a gente fala de espaços de cowork, que tenham computadores bons, computadores de ponta, que tenha boa conexão de internet, que os advogados também consigam fazer um network. Muitos advogados tiveram que fechar seus escritórios, porque eles não tinham condição de arcar com o preço fixo de um aluguel ou de uma secretária. A OAB precisa estar atenta a essa realidade. Então, sinto muito, construir piscina, importantes. Legal. As comissões são o braço operacional da OAB, né? Então, nós temos a direção, que vai dar, digamos assim, os vetores do que tem que ser feito. Nós temos o conselho, que vai aprovar ou não as coisas que a direção, né, que a direção propõe, e a gente tem as comissões que vão operacionalizar e trazer ideias, trazer propostas. As comissões são muito importantes, mas o que a gente vê são as comissões sendo usadas como cabide de emprego e como moeda de troca. Nós sabemos, eu não vou aqui dizer, mas tem uma cidade, que é uma cidade, né, que tem 100, uma cidade que não é uma cidade de grande porte, que tem 100 comissões. Então, o que acontece? Todos os advogados da cidade, todos, fazem parte de uma comissão. Então, agora que nós fomos fazer a campanha eleitoral pela oposição, embora muitos advogados fossem simpáticos à nossa chapa, nenhum pode votar em nós, porque todos já estão alocados nessas comissões. Agora, me diga, essas comissões efetivamente funcionam? Essas comissões realmente produzem, têm eficiência? Não. Então, é aquela inversão. Eu acho que a gente tem que trazer para comissões pessoas das quais a ordem precisa, não pessoas que precisam da ordem, né? A ordem não é um lugar para as pessoas que estão aí perdidas na vida ou não têm o que fazer, virem para cá. Pelo contrário, são as pessoas de qualidade, são as pessoas que têm para agregar. Por exemplo, você acabou de falar desse programa do Mackenzie, já é algo que a gente já pode entabular uma parceria para conseguir implementar, né? A gente foca nisso, em todos os princípios de ESG, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas o quanto mais a gente tiver aporte técnico para implementar isso, melhor. A gente quer agregar na ordem pessoas das quais a ordem precisa. Então, as comissões elas têm que ser eficientes, têm que prestar contas, elas não podem ser cabide de emprego, né? E eu acho que nesse ambiente de polarização política, é isso. Eu acho que a OAB tem que ser um porto de serenidade, de defesa da legalidade, de defesa da Constituição. Para isso, ela não pode ter nenhuma sombra de rabo preso com o partido, ela não pode ficar se manifestando sobre o que não é atribuição dela, sabe? Toda vez que o presidente da ordem abre a boca para falar de uma coisa que não era de atribuição da ordem, ele de alguma forma contamina.
Então, o presidente da ordem ele tem que se manifestar sobre aquilo que é fundamental, que é de atribuição da ordem, que é a defesa do Estado de Direito, da legalidade da Constituição. Só, né? Olha, eu fui entrevistada por um sem número de jornais, não sei nem dizer quantos, Estado, Folha e muitos outros menores. Os jornais, principalmente os grandes, me pressionaram até o último, até me espremeram na parede, querendo saber posições políticas. Ah, mas você é contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro? Ah, mas você é contra Lula, a favor do Lula. E eu dizia o seguinte, eu não vou responder, não por nenhum tipo de medo ou covardia, mas porque eu não posso. Porque aquele que pretende ser gestor de ordem não pode emitir posições particulares sobre política. Não pode, porque ele contamina a instituição que ele está representando. Então, não pode ser de direita nem de esquerda, eu não vou responder isso, porque eu acho que essa é uma pergunta inadequada, inapropriada, e que eu não posso... Se eu disser para você que eu sou bolsonarista, qualquer coisa que eu responder depois, você já vai escutar com esse viés. Se eu disser que eu sou petista, é a mesma coisa. Qualquer coisa que eu disser, você vai escutar com esse viés. Não pode, ela tem que ser apartidária e tem que ser absolutamente isenta. Agora, tem que se manifestar de forma firme, embasada, científica, com pareceres técnicos bem embasados, quando houver violação da legalidade e a Constituição. Aí sim, né? Aí sim ela tem que se manifestar. É justamente essa isenção, né, que traz maior credibilidade para o posicionamento da OAB. Concordo, muito, muito bom, Patrícia, eu gostei bastante. Eu queria agradecer muito a sua participação. Não sei se o Dr. Celso gostaria de fazer uma saudação final, algum comentário. Acho que ele está com dificuldade no áudio. Dr. Celso, alguma para a gente encerrar? Está mudo, a gente não consegue escutá-lo. As coisas da tecnologia, né? Então, imagina a tecnologia. Audiência no celular e não consegue escutar. Dá um nervoso, gente. A gente tem que pensar muito em inclusão digital, é uma coisa que tem me preocupado muito. Sim. Muitos advogados não têm condição e eles precisam ser ajudados, tanto com hardware, né? A CAASP, por exemplo, poderia subsidiar a compra de computadores. Imagina a CAASP comprando com uma Dell, negociando com uma Dell, a compra de 50 mil computadores. Então, o preço que ela consegue é muito melhor do que o preço individual. E inclusão digital vai ser um fator determinante nesse mundo pós-pandêmico. O advogado precisa ter um computador bom e precisa ter internet boa. Acabou, né? O doutor Celso está com dificuldades. Eu acho que ele está com dificuldade. Então, Patrícia, eu queria só agradecer mais uma vez a você, Patrícia Vanzolini, candidata à ordem. Já que estamos aqui na Câmara Italiana, o Palmeiras elegeu a sua primeira presidente. O Palmeiras tem uma... Aliás, acho que é o primeiro grande clube de futebol do Brasil que tem uma presidente. Então, quem sabe a OAB de São Paulo também terá sua primeira presidente a partir do dia 25 de novembro, que é quinta-feira já, né? Patrícia, eu sei a correria que é uma campanha, quer dizer, eu imagino, né? Porque eu nunca participei de uma campanha para presidente da ordem, eu posso imaginar que é praticamente igual uma campanha para governador de estado, né? Então, eu sei a sua correria e agradeço muito você ter concedido mais de uma hora já conosco, e foi muito importante para que todos conhecessem melhor a candidata Patrícia Vanzolini, o seu projeto, o projeto da sua equipe, da sua chapa, e desejar, augure que você tenha muita sorte aí na eleição e que a Câmara Italiana fica também à sua disposição. Uma vez eleita, quem sabe consigamos estreitar aí laços e contribuir com a OAB. Né? A Italcan tem essa vertente de ambiente de negócios e não se faz ambiente de negócios sem um ambiente jurídico. A segurança jurídica é extremamente necessária se pretendemos desenvolver um ambiente de negócio. Então, eu deixo aqui a Italcan também à sua disposição e agradeço mais uma vez o seu tempo. Eu que agradeço, Vicente, agradeço a toda a audiência aqui que está nos ouvindo, e como eu aprendi, viu, que nessa campanha, uma coisa que quem não pede voto não ganha eleição. Eu vou terminar pedindo voto se você gostou do programa, se você se identifica com essas ideias, não deixe de votar.
o nosso grande adversário nessa eleição é a abstenção. Então, não deixe de votar. É a última eleição, eu te prometo que você vai sair de casa para votar, o resto vai ser digital. Vá votar, é um minutinho da sua vida, mas que vai mudar o AB pelos próximos 3 anos, e eu ouso dizer, vai mudar o AB por todo o futuro. Então, vote no dia 25, vote 14, avise os amigos também, avise os escritórios, avise a sua equipe do escritório, que dia 25 tem eleição, e peça para votar 14, porque eu acho que nós vamos fazer realmente algo muito diferente nessa gestão da OAB. Fico muito feliz com essa possibilidade. Obrigada, Vicente. Muito obrigado, Patrícia. Boa sorte. Arrivederci. Arrivederci.